Não atrapalha, não. Tá, coloquei a gravação aqui. Deixa eu ver, achar aqui. Tá vendo a minha tela, professor? Não, eu tenho que parar a minha, né? Espera aí, vamos ver. Não sei. Eu coloquei aqui como da última vez. Vamos ver. Agora acho que ele vem daí. Acho que a minha estava apresentando, daí não veio. Agora eu acho que tu tem que fazer de novo o que tu fez para vir para mim. Tá, vamos ver aqui então. Agora eu parei a apresentação. Tá, mas aqui Selene, também aparece aqui diz que parar tu a tá apresentação. Deixa eu tentar de novo, então, vamos ver aqui. Apresentar agora, tela inteira. Não, peraí. Uma janela. Aqui, acho que agora vai. Vamos ver. Deu? Tá vendo? Agora sim, está começando. Tá. Deixa eu ver aqui onde que eu... Hoje eu trabalhei essa semana aqui na parte do hidráulica. Daí eu troquei aqui a entrada de água, lembra que era lá por fora do prédio, né? Eu botei... Selene, eu não estou vendo, eu não sei, alguma coisa deu errado de novo. Não tá vendo? Selene está apresentando, eu devo ter que fazer alguma coisa, né? Mas não sei, professor. Tela cheia. Agora deu. Eu tinha que clicar em cima da minha foto aqui e parar para apresentar. Tá. Tá conseguindo ver a minha tela? Tô. Tá. Então, eu mudei a entrada de água, né, da água potável, que estava lá por fora do prédio, né, lembra? Sim, daí, lembro. Botei ela aqui, daí ela entraria no prédio, sobe no último andar e vai no reservatório de água. Daí abastece aqui os banheiros, né, nesse primeira parte, e a saída daí já vai lá para fossa e filtro. E daí eu tirei o sumidouro que eu tinha aqui, e fiz o encanamento, então, do cano para acessar os outros, que são 3 blocos de banheiros, né? Certo. Então, aqui também a mesma coisa, né? Passa o cano aqui, abastece essa caixa d'água, abastece os banheiros, vai para fossa e filtro, e segue no encanamento para o outro aqui. Rede pública pluvial. Como? Vai para a rede pública pluvial. Eu te mandei aquele material de cálculo? Sim, professor. Aqui, na verdade, não era rede pública ainda, é dentro do terreno. Ó, ainda dentro, tá, ok. Isso. Que daí a entrada... No fundo do terreno, né? Isso. A entrada da água potável está aqui. Tá. E a saída pro pluvial está aqui. Ok. Aqui, ó, tu não enxerga eu mexendo o mouse, né? Não. Tá. Então, lá na rede pública, diminui ali o zoom para mim ver a rede pública. Lá na frente, aquela saída que tu tem que ligar uma caixa. Aqui nessa curva que tu tem, ó, sempre que tu tiver... isso aqui está em PDF? Não, está no CAD. Eu acho que tu me envia, que daí eu apresento e eu consigo te marcar o que tu tem que fazer aí na rede. Tá, mas daí como é que a gente faz? Tu me envia pela... Pode ser pelo WhatsApp ou pelo e-mail, não pode? Tá, pode ser. Então, eu vou mostrar aqui tudo que eu fiz essa semana, as alterações. Ok. Daí a gente insere a aula e eu salvo as imagens e te mando. Então, daí depois só me devolve no WhatsApp mesmo, aparece um áudio. Mas aí vai ficar mais difícil de tu entender. Se tu me enviar agora, eu apresento e consigo mexer. Entendi. Tá, então deixa eu ver se eu consigo. O WhatsApp tu tem, porque eu te enviei agora. Sim. Tu consegue me enviar esse arquivo no WhatsApp? Acho que sim, peraí. Vamos ver aqui.
eu só tirar aqui para fazer uma imagem, então. E até na imagem aqui vai aparecer com as linhas mais grossas ali, que, na verdade, eu ainda não... Sim, tá não encerrou o projeto. Não, eu tô Não trabalhando. botou players ainda, nada? Não. Peraí. Centralizar. O que ele tem que estar falhando? Falta isso aqui. Deixa eu ver. Tá, vou te mandar isso aqui, então, professor. Deixa eu salvar aqui. Tu vai mandar no CAD ou em PDF? Não, em PDF, peraí. Só tenho que salvar aqui. Senão depois eu não consigo achar. Tá, deixa eu fazer mais um, então, dessa parte aqui do... Essa aqui eu não terminei ainda, na verdade. Que seria do corte. Mas aqui deixa para uma segunda... Não, mas pode me mandar. Mas aí, na realidade, tem mais os 4 pavimentos embaixo. Sim. Entendi. Na verdade, aqui outro dia falando com ela, ela me disse que não precisa fazer de todos os pavimentos, que é para botar só a caixa d'água e o primeiro nível. Pode ser assim? Pode, só que tu tem que indicar que tem os pavimentos inferiores, né? Sim, aqui no caso, por exemplo, aqui eu estava fazendo a saída, no caso do vaso, né? É, porque a saída vai ser numa coluna, né? Isso. Que daí aqui faço uma indicação de que só vai passar pelos outros andares até... Só que tu tem que ter uma planta baixa também do hidrossanitário, né? Sim, a planta baixa é aquela ali que a gente estava mexendo. Essa aqui. Sim, beleza. E essa aqui daí é no corte, no caso, onde Não, aparece a não caixa d'água. me envia ali que daí nós vamos ver, eu monto aqui. Esse aqui também? Também. Tá, deixa eu só ver outra coisa também aqui, professor. Peraí. Bom, depois eu posso ver isso. Deixa eu já te enviar isso aqui antes. Agora... Nós tínhamos que fazer assim, ó. Todas a sequência do assessoramento, tu já grava para me enviar, que daí tu vai ver que agora fica mais fácil. Eu tenho feito assim com o Giovanni e com a Larissa, fica mais fácil de eu intervir para ver as coisas que nós temos que atualizar, entendeu? de repente, na próxima vez, eu faço esses PDF antes e te mando antes. Isso. Que Mas daí... me envia esse que nós, depois as outras duas, nós vamos dar sequência. Né? Vamos ver o que tu precisa. Espera aí, deixa eu voltar aqui no...
O que é isso aqui? É aquele que? Eu acho que é o que Tá, mandei lá no WhatsApp. Vou sair aqui. Uhum. Eu tenho que parar a minha apresentação? Acho que sim. Tá, parei. Tá. Vou só salvar aqui. Anselmine, né? Isso. Ó. Tá vendo a tela? Não, eu tenho que apresentar, né? Tô vendo o senhor, por enquanto. Sim. Agora tá vendo, né? Não. Agora sim. Tá. Então, vamos lá. Como é que eu tenho combinado com os outros assessoramentos, Selene? Eu tenho combinado assim, ó, durante a semana, por exemplo, nós temos que fixar mais ou menos um assessoramento. Ontem eu cansei muito porque eu tive que revisar conteúdos de isostática, hidrossanitária, hidráulica, instalações hidráulicas, instalações elétricas com um monte de alunos, sabe? Então, no fim, eu não consegui assessorar ontem contigo. Mas assim, ó, o bom é nós deixar mais ou menos um dia para ti e tu me mandar todas as coisas da semana, as dúvidas, a sequência do trabalho, com antecedência. Aí eu olho e no assessoramento fica mais fácil de eu interagir contigo, porque eu já examinei as dúvidas e a sequência do processo, entende? Sim. Bom, vamos lá. Ó, vou dar um print aqui, ó, tá? E vou alterar o teu, complementar o teu processo aqui. Sim. Tá, ó. Tá vendo a tela, né? Sim. Tá. Então, aqui, ó. Sempre que tu tiver mudança de direção, tu tem que ter caixa. Essas aqui são caixas. Ali é a fossa e filtro. Fossa e filtro. Tá, muito bem. Então, aqui, ó. Aqui, assim, tem que ter uma caixa. A caixa de inspeção. Caixa de inspeção. Aqui uma caixa, aqui uma caixa, aqui uma caixa, aqui uma caixa e aqui a rede pública. Opa, peraí.
Eu tenho que desenhar a rede pública? Isso. Aqui, ó. Então, aqui é assim. Rede pública pluvial. Esgoto pluvial. Esgoto pluvial. Tá? Então, aqui assim, tu tem que deixar bem claro, ó, rede pública esgoto pluvial. E o caimento desta rede. Então, o que significa? Que essa rede está indo assim, ó. Uhum. Correto? Sim. Porque aqui é a parte alta e lá é a parte baixa. Então, está indo assim. Então, aqui tu tem que especificar quais são as caixas, quais são as dimensões da caixa. Ah, sei lá, 40 por 40. Aí, caixa de inspeção. Como é esgoto, caixa em inspeção lacrada, vedada, alguma coisa assim. Então, aqui, tu bota lá, caixa de inspeção, tá? 40 por 40. Estou dando um exemplo. Sim. Tá? O melhor seria até trabalhar em metro. 0,40 metros. Tá? Então, aqui assim, tu teria a tua caixa. Tá? Mas ela se... Essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também, Sim. aquela lá também. Tá? E a rede de água potável, no caso, que vem da rua, também eu desenho a rede da rua. Rede pública. Vamos Tá. supor, tu está entrando lá em cima, né? Isso. Tá. É essa azul aqui, né? Isso. Tá. Então, o que tu tem que fazer aqui, ó? Aqui tu tem que pegar... Aqui vamos supor que fosse o início do teu terreno, tá? Que assim está o teu hidrômetro. Tá? Então, aqui tu vai colocar o seguinte, ó. Vem da rede pública. Vamos supor que aqui seja a Corsã, né? Vem da rede pública da Corsã. Então, aqui assim, ó, eu colocaria... Deixa eu só salvar isso aqui. Agora eu já... Então, aqui tu colocaria hidrômetro. Tá? E assim sucessivamente. E aqui a sequência da tua rede. Então, aqui está o teu abastecimento. Tá? Então, quer dizer, aqui está o teu medidor, o teu hidrômetro, a água. Aí aqui está passando a rede de água potável da Corsã. Vamos pôr aqui assim. Aqui é a rede de água da Corsã. E tu pegou aqui, ligou nela, passou dentro do teu hidrômetro e abasteceu o teu prédio. Essa é a infraestrutura externa que está servindo o teu prédio e a ligação macro do esgoto saindo do teu prédio e indo para a rede pública. Tá. Tá? Então, essa é a primeira situação. Tu não pode fazer mudança de direção sem caixa de inspeção, porque vai gerar entupimento. Tem mudança de direção, tem que ter caixa de inspeção. Pode ser nesse tamanho aí, 40 por 40? Pode. Aí tu vai ter que ter mais um condicionante aqui, ó, que é o teu... Vamos botar aqui, ó. H por... Né? A gente vai botar aqui por
H, sei lá, 70 centímetros, 60 centímetros, 0,60 metros. Tá. Aqui é a altura Medidas. da tua caixa. Tá? Tá, e esse cano que liga essas caixas de dispersão pode ser um cano de 100 ou teria que ser um daquelas tubulação de cimento, de esgoto? Não. Pode fazer em PVC. O esgoto para este prédio teria que calcular as unidades Hunter, que é o cálculo de contribuição de água que automaticamente vão resultar em esgoto. Mas, se tu colocar assim, ó, porque não é exigido nessa etapa, eu acho que o cálculo, se tu colocar aqui φ, diâmetro, tá? Diâmetro, 150 milímetros, é o suficiente. Tá. E... Porque, na realidade, a rede principal aqui, a externa, tu coloca 150 milímetros, no mínimo. Tá. Depois disso tem o pluvial. Essa era uma outra dúvida que eu tenho, sobre essa parte das águas. Eu preciso mostrar no projeto onde vai as calhas do telhado. Sim. E as descidas, as colunas do pluvial. Preciso botar? Precisa. Como é um prédio público e grande, teria... bom, eu não sei, tem que ter aqueles encanamento dos bombeiros ou seria só com extintor? Não, tem que ter, vamos ver no corte agora, mas para aí que tem mais coisa aqui. Eu teria que mandar, ó, a rede pluvial, vamos fazer em verde. Vamos supor, hipótese, eu não sei, tu não lançou ainda, mas vamos supor, tuas baixadas estão aqui, ó, aqui tem uma baixada em verde, aqui tem outra baixada em verde, outra coluna, né, outra coluna. Na verdade, é no meio, o meu telhado cai para o meio. Então esquecemos isso, para aí. Na realidade, se ele Pode no ser, meio, eu consigo entender. aqui e aqui, nesse prédio. Sim. E aqui assim teria uma calha. Sim. É isso? Isso. Tá. Então aqui vai ter um ponto de descida e uma calha. Bom, lá embaixo, mudou de direção, tá? Vai ter uma caixa. No pé dessa coluna vai ter uma caixa. Aqui também vai ter uma caixa. Certo? Então, Sim. o que tu vai ter aqui? Lá embaixo, tu vai ter uma ligação aqui assim. Tá? Uma ligação aqui assim. Vai ter uma ligação aqui assim. Opa. Vai ter uma ligação aqui assim. Vai ter uma ligação aqui assim. Desculpa, fiz errado. Vai ter uma ligação aqui assim. Vai ter uma ligação aqui assim. Idem nos outros, tá? Idem nos outros. Sim. Bom, sempre que houver esta ligação, vai ter uma caixa. Então, aqui assim, vai ter uma caixa, assim vai ter outra caixa, e aqui tem canos ligando esta caixa, tem duas saídas. Tu pode fazer tudo isso aqui ligando na principal com caixa, tá? Ou, outra possibilidade, fazer uma rede interna, geral, aqui assim, ó, que vai daqui lá. Quando for aqui assim, tu faz uma caixa, e desta caixa, tu liga aqui assim, em outra caixa,
Na mesma rede. Esta rede em verde, que é pluvial, do teu prédio, e esta rede em preto, que é cloacal do teu prédio, não podem estar ligados na mesma rede. Sim. Por quê? Porque esta verde aqui, quando ela tiver chuva torrencial, ela vai ser pressurizada. E neste caso aqui, a pressurização prejudica o tratamento. O que pode dar refluxo eventual e contaminar e inundar as tuas estações de tratamento, que são a fossa e o filtro. Então, isso aqui só vai ter ligação, o pluvial com o cloacal, que este cloacal, aqui assim, ó, bem tratado, bem calculado, ele vai sair lá na ponta com 10% de impureza, aqui na ponta. Uhum. Só que não pode ter rede pressurizada ligada na mesma rede cloacal. Que seria quando a chuva é muito torrencial, pode ver que chega lá na ponta da saída da calha e tem um chafariz. Sim. É tipo um lava-jato. Por quê? Porque o cano, pelo volume d'água, ela se torna pressurizada pela altura dos 4 pavimentos que tem a tua edificação. Então, não pode estar ligado. Por quê? Porque na cloacal não tem pressurização. O que acontece? Quando tu acionar a descarga, quando acionar uma pia, um lavatório, ou a descarga do vaso sanitário, vai sair um pouco de água, e não um volume pressurizado de água, como é uma chuva torrencial. Sim. Então, essas redes têm que ser separadas. Esta aqui, olha, se fosse calcular uma rede unitária deste tipo de prédio, eu acho que daria no mínimo 200 milímetros. Mas, mas no mínimo 200 milímetros para esse tipo de prédio, daí para mais. Então, aqui tu poderia fazer diferente, em vez de fazer uma rede interna, assim como eu fiz a verde, tu poderia aqui, em cada momento, sair daqui assim, ó. Direto para a rua. Esquecer isso aqui, ó. E pegar isso aqui e fazer aqui, só que aí tu vai ter várias caixas. Sim. Que eu não sei se a prefeitura vai permitir, na área pública, tantas caixas, mas é uma forma. Ou faz uma rede única, interna, que nem eu fiz antes, porque senão aqui, cada saída dessas aqui teria que ter uma caixa. Então, vai ter uma caixa. Daria para fazer 3, uma para cada 2 prédios? Aí já é. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tu teria esta tua caixa aqui, ó, vamos supor, essa tua caixa aqui assim tu teria a calha, né? Isso. Daí coleta assim, de 2 em uma caixa. Isso. Externa. Aqui assim, tu teria o teu cano, né? Um cano aqui, um cano aqui. Aqui assim tu já coletaria ela nessa mesma caixa. Aqui assim tu teria outra caixa, né, que tu coletaria deste cano aqui, ó, porque aqui tu vai ter outra, né? No caso daquela calha ali, aquele que o senhor fez agora ali, ela teria que passar lá por baixo da estrutura térrea, no caso, né? Não, esse cano sim, ó. Esse cano aqui sim. Aqui é a calha lá em cima, no telhado. Mas aquele Agora, cano lá embaixo, lá no chão. Aqui, ó. Daí aqui tu tem um cano. Ali tu tem um cano. Então, aqui, ó, tu poderia ter, daqui a pouco, uma caixa
como tu tem todas essas caixas aqui, tu poderia ter esta aqui vindo para cá, ó. Opa. Essa aqui vindo para cá, né? Ó, todas essas coletas desses 2 prédios, tu teria aqui numa caixa única, daí tu teria 3 caixas daqui a pouco, nesse caso também, aqui assim tu teria mais uma caixa, opa. E assim tu teria mais uma caixa, né? Sim. Não, mas eu entendi, eu acho que é tranquilo. Aqui tu teria mais uma caixa. Então, aqui assim, o que que tu teria? Aqui você teria esse aqui, esse aqui, né? Aqui assim, tu teria daqui a pouco, neste caso aqui, ó, nesse caso aqui, tu teria daqui a pouco uma caixa aqui assim, mais uma caixa. Então, tu teria 3 caixas saindo daqui a pouco. Eu acho que sim, eu acho que com 3 fica bom. Né? E aqui assim, daí tu teria o cano saindo aqui. Né? Esse aqui tu liga lá. E aqui assim tu faz o outro. E assim tu teria a tua outra caixa, ó. Daqui a pouco aqui. Aqui assim tu teria a tua outra caixa. Coisinha da Java? Não sei. O João vem trazer os pacotes. Botou lá embaixo para não trazer. Não. E assim teria a tua outra caixa. Daí, claro, tem que ver para... Ela vai ter que ficar... sob certa forma, ela teria... Aqui assim tu teria a tua caixa... Ali, tranquilo, professor, eu consegui entender. Dá para fazer. Bem, eu só não tinha pensado nessa parte do... Que até os TCCs que eu olhei, eu não vi, de repente eu não reparei também, mas eu não vi essa questão do pluvial. Eu só vi as entradas de potável e o esgoto, no caso. Sim. Achava que nem precisava essa parte. Mas é fácil fazer, eu faço. E aí tu teria 3 caixas e não teria uma rede aqui dentro, aqui tu não teria essa rede, né? Sim. Outra coisa, a Tita me questionou a questão do aproveitamento da água da chuva. Uhum. Aí, também eu não tinha pensado sobre isso ainda, mas daí, quando ela falou, eu disse para ela, mas então eu não preciso coletar de todos os prédios, eu acho, pro jardim. Se eu coletar, por exemplo, desse primeiro prédio de cima aí, e fizer uma caixa d'água no canto superior direito ali. Aqui? No canto superior direito, lá em cima. Aqui? Se eu fizer uma caixa d'água lá, para coletar água desse primeiro prédio ali, que daí depois o terreno ele tem inclinação, né? E daí para baixo ali vai por gravidade, através de mangueira, para regar o jardim. Melhor. Tudo que tu tiver que pressurizar tem custo. Sim, que daí, no caso, eu faria esse primeiro ali, direcionando a água para essa caixa d'água, dessa cisterna, sei lá, não pensei muito ainda nisso. E daí os outros eu faria para ir para o pluvial, no caso, né? Eu faria o seguinte, ó, como tu tem muita proximidade aqui, ó, eu, por exemplo, que aí não vai precisar ser isso aqui, ó. Não, daí essa parte não faço dos outros, né? Daí esse primeiro prédio eu direcionaria para essa cisterna. Eu faria deste aqui, ó, desses 2 aqui. Dos 2? Porque daí se tu, por exemplo, fizesse uma caixa aqui, ó, né, aqui tu consegue levar o quê? Tu consegue levar esta água daqui, ó, para lá, daqui para lá, assim, e daqui tu leva lá, opa, aqui. Só que daí, para mim, abastecer a parte de cima... Aqui tu abasteceria o reservatório. Sim, só que daí essa parte, nesse reservatório, onde o senhor desenhou o reservatório aí, seria a parte mais alta do terreno. Certo.
Então, eu teria que botar esses canos meio aéreos para chegar naquela caixa? Não. Não, o que tu pode fazer é o seguinte, ó. Tu pode fazer uma acumulação, esta caixa, por exemplo, aqui, ó, que eu estou Uma circulando cisterna? aqui. Esta caixa aqui seria um ponto de acumulação com um motor. Com Ou, bomba se para tu jogar para a caixa para baixo. ou se tu tiver essa tua caixa aqui, ó, essa tua caixa enterrada, e assim mesmo tiver um desnível grande em relação ao terreno, que eu não sei daí, aí poderia ser por gravidade sem pressurização. Só que nesta tua caixa aqui, ó, ela tem que ter um ladrão. Sim. Porque quando a chuva for tão intensa que esta caixa aqui sobrecarregar e ficar toda ela abastecida, vai ter que ter um ladrão que saia aqui no pluvial. Né? Ah, quanta coisa. Na verdade, essa mais a caixa ali, ela ficaria a um nível mais alto do que essa outra, esse outro círculo redondo que o senhor fez. Esse que é o problema, eu teria que botar uma bomba nessa primeira. Então faz uma cisterna aqui assim, ó. Aqui assim tu faz uma cisterna. Ó. Aqui assim. Faz uma cisterna aqui assim, pressuriza ela e vai lá. Teria que ser assim. E aqui, ó, tu também liga um ladrão dessa cisterna e vai até aqui. Porque pode isso inundar. Então, inundou, tu liga um ladrão. Não vai poder ser ali nessa direção, porque ali a rua vai ficar mais alta que a cisterna. Não, ok. Aí tu sai com esse ladrão, ó. Daqui a pouco esse ladrão tu sai aqui assim, ó. E lá tu vem com um ladrão aqui assim. Tá. Porque o que acontece, ó? Como é que é o ladrão? Vamos fazer um corte aqui, ó. Ah, eu sei como é, professor. É uma saída lá no topo da caixa, eu sei. Isso, no topo da caixa. Isso aí. Esse é o caminho. Tanto na superior quanto na cisterna. Sim. Tá? Vamos supor, a chuva é tão intensa que o motor queimou. Tá? Se o motor queimou, essa água tem que sair de dentro dessa cisterna. Sim. Tá? Mesmo sendo dois motores, que eles trabalham em sistemas alternados de 6 horas, que é a norma. Queimou, não sai mais água. Não, se não sai mais água, tem que sair no ladrão. E Sim. o ladrão tem que ser um diâmetro acima do abastecimento. Sim. Tá? E lá em cima, deu qualquer problema lá na boia, que a boia pifou e começou a inundar de água lá em cima, no reservatório superior. Sai pelo ladrão também, não vaza no terreno. Tá, beleza. Essa é uma situação. Agora vamos voltar lá. Posso apagar esse aqui? Pode? Depois, qualquer dúvida, tu pode ver o vídeo, né? Eu vou gravar e botar ele no aula, né? Uhum. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos ter um outro problema aqui. Vamos ver qual é o problema que eu vou detectar aqui, que eu acho que eu já vi algumas coisinhas que nós precisamos fazer. Aqui está faltando ventilação. O que é o amarelo? O amarelo é a saída dos esgotos das pias. E o preto é do Isso. vaso. Tá, então, aqui precisa você fazer, vamos aumentar mais, vamos fazer Opa. O que eu fiz aqui, gente? Ali. Não. O que ele te trouxe aí? O que ele te trouxe? Não faz vídeo comprado já ninguém.
Vamos ver aqui, então. Carne desidratada. Isso é famoso nos Estados Unidos, aqui não. Não? Aumentar um pouquinho mais, porque essa escala está pequena, né? Aí eu fiz peguei a impressão numa folha muito pequena, ficou tudo muito grande ali, porque na verdade eu botei as linhas para aparecer na folha 0, né? Daí agora quando eu salvei ali, salvei muito pequeno. Tá, uma questão, ó, não sai 2 canos, tá? Não sai um cano amarelo da água da pia e um cano preto da água dos vasos. O que sai? Isso aqui é pia? Ali as pias. Tá. Então, dessas pias, vai ir para um ralo. Tá? Vamos fazer em vermelho. Fica bem gravado. Aqui vai para um ralo sifonado. Tá? Onde? Aqui os canos, aqui sim, esse cano pode ser ligado, esse da pia pode ser ligado aqui assim, tá? Quando ele chegar aqui, ele vai para cá. Quando ele chegar aqui, aqui assim vai ter uma coluna, tá? E assim vai ter uma coluna. Que sai o quê? Este cano, vou fazer bem grande aqui, ó, que pega estes canos pretos aqui, que são do vaso, tá? Bom, desta coluna, deste ralo, vai para aquela coluna. Beleza? Bom, e neste ponto aqui, há no máximo 1,20 m, vai para lá. Aqui nós vamos fazer aqui. Aqui tem a tubo de ventilação, tá? Então aqui, ó, tu pega, faz uma coleta de todas as pias, vai para um ralo sifonado. Esse ralo sifonado, ele tem esta característica aqui, ó. E assim teria todo ele completo, teria o sifão aqui assim, ó. Aqui teria o sifão. E daqui, a no máximo 1,20 m deste ralo sifonado, que seria essa cota aqui, aqui no máximo é 1,20 m. Então, aqui seria menor ou igual a 1,20 m. Máximo, 1,20 metros. Essa distância até o teu tubo de ventilação. Na norma, o tubo de ventilação, ele é tracejado, assim. A rodinha aqui também é tracejada. Tá. Tá? E aí, sim, aí aqui desceria um
um cano, tá? E deste um cano, ele iria... Ó, não faz essa curva aqui. Fez curva, tem caixa. Iria lá, ó. Tá? Na tua fossa, da tua fossa para o teu filtro, do teu filtro para uma caixa. Quando tiver mudança de direção, tem caixa. Porque senão vai entupir. Tá? E não desce um cano das pias e um cano dos vasos. Sem esse tubo de ventilação, esses vasos sanitários não tendo ar, não tendo essa ventilação aqui, a água vai ficar redemoinhando, e se alguém for lá fazer cocô, vai ficar o cocô dentro do vaso. Fica redemoinhando. Falta ar. É como se tu virasse uma garrafa de ponta cabeça, pega uma garrafa d'água dessas de 600 ml, 500 ml, essas garrafinhas plásticas. Tu vira ela de ponta cabeça, faltou ar, ela começa a encolher a garrafa. Sim. E aí a água desce com pouca velocidade. Se tiver um ar, se tu fizer um furinho lá em cima da garrafa, no fundo dela, a água sai ligeira. Tá, e daí ali eu não preciso aquele cano amarelo até lá no fundo, né? Ele vai vir só até ali, nesse cano escuro. Isso que eu fiz aqui em vermelho, tu faz um lado de lá. Sim, mas daí ali aquele risco vermelho está indo até lá na caixa na fossa. Sim. Na verdade, seria o risco marrom ali que eu fiz, que vai até lá, né? Na fossa é o risco marrom. Tá. O amarelo não. O amarelo é o vermelho que eu fiz. Sim. Aqui assim, ó, aqui tu tem um outro lavatório, né, do PD. Sim. PDE. Ah, mas lá na saída, aquele risco vermelho que o senhor fez até a fossa, lá seria o risco marrom, né? É, o amarelo some. Então, aqui assim, ó. Aqui, ó. Vou botar mais fino, porque esse cano é mais fino. Sim, entendi. Eu tinha esquecido desse detalhe do tubo de ventilação. Mesma coisa, tu vai ter que estar lá no outro lado. Aqui tu vai ter que ter um tubo de ventilação também, subindo. Ligaria só no tubo de 100, no caso, que é o que vai para a fossa. E aqui, assim, esse ralo que tu tiver aqui, ó, vai receber aquela água lá também. Opa! Vai receber aquela água lá também, ó. No caso da cozinha é diferente. No caso da cozinha, aqui assim, tu vai ter uma caixa de gordura. Tá? Esses pontos aqui vão ir para essa caixa de gordura. Daqui, tu pode ligar, como essa caixa de gordura também vai ser sifonada. Também vai ser sifonada. Aí dessa ali, eu ligo naquela coluna do banheiro que vai descer. Essa aqui, tu não precisa passar dentro do ralo. Ou aqui, por exemplo, neste ponto aqui, ó, em vez de... No tanque eu não preciso uma caixa de gordura? Uma caixa de... No tanque? É. Um ralo? O ralo tu precisa. Aqui tu precisaria um ralo, né? Aqui tu precisaria um ralo. Daí aqui assim tu vem para este ralo. E daqui assim também sifonado. Daqui assim tu bota lá. De lá tu bota aqui. E esses vasos vão todos eles neste cano aqui. E aí tem que somar unidades Hunter para ver o diâmetro desses canos aí também, né? Tá, no caso do Mas, assim, ó, tanque e a cozinha ali, eu vou precisar botar tubo de ventilação também? Não, ele vai, na realidade, essas duas ventilações que tu fizeres aqui... Vai ser suficiente? Vai ser suficiente para ventilar o todo. Porque tá. Aqui também vai estar ligando ele lá, ó. Uhum. E este cano, este tubo de ventilação, ele vai subir
E lá em cima, onde não tiver mais, no último pavimento, onde não tiver mais nenhuma espécie de contribuição, ele vai se unificar, esses tubos de ventilação vão unificar, vou botar lá o de ventilação em azul, ó, verde, vai unificar aqui com este tubo lá em cima, onde não contribui nada. E daí, esta tubulação aqui, além de estar ventilada em cada pavimento, ela vai ventilar no forro também. Para cima do telhado. Sim. Aí se dissipa o cheiro. Se tu não tem isso, tu não aguenta o cheiro e nem os vasos funcionam. Sim. Você já deve ter visto em algum lugar a água fica redemoinhando e não sai do vaso. Sim, demora. Um pouquinho. Tipo uma garrafa que tu virou de ponta cabeça. Tá? Então, isso aí tem que fazer. Tá. Por menos um detalhe desses aí, mas aí tu me manda o detalhe que tu fizer e aí nós conversamos de novo. Mas aí, no geral, tu faz só essa, em vez de tu fazer todas essas marcações aqui, tu faz essa semelhante ao que eu fiz aqui. Tá? Tá. Ah, vou mudar, então. Aqui, posso apagar? Sim, pode. Eu até bati uma foto. Ou dar um print na tela, né? E daí... Mas também. Depois também vai estar salvo. Daqui a pouquinho eu já coloco no... Amanhã, é porque ele demora para carregar. Tem dias que ele carrega rápido e tem dias que ele não carrega. Tá. Aqui deu. De resto aqui, eu acho que tá, Selene. Tá. Eu vou fazer essas alterações, depois daí eu mostro de novo. Para aí, vamos no corte. Vamos no corte, porque eu vi umas coisas que faltou aqui. Isso aí, na verdade, nem terminei, mas pode dar a explicação aí. Vamos lá, que daí tu consegue. Vou dar um print aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui e dar um print, tá? Sim. Print no corte. Vamos lá. No corte funciona assim, ó. Vou chutar aqui, tá? Porque isso aqui tem que calcular. O cálculo, tu fez hidráulica comigo ou não? Eu calculei, professor, para abastecer, precisaria 2.000 litros de água para abastecer as pessoas que teriam nesses 2 blocos nos 5 andares. Não, é pouco. 50 litros por pessoa. Mas quantas pessoas são? Diário. A lotação máxima seria 80 pessoas por andar. Mas não vai ser isso, mas seria a lotação máxima. Mas quantos andares nós temos aí? Hã? Quantos andares? Tem 4? 5. Como subsolo, na verdade. Mas daí, 50. Aqueles da... Você precisa 20 mil, não 2 mil. Ah, pode ser. Ó, tem que fazer o seguinte, ó, 50 por pessoa, tá? 80 vezes 80 por andar. E vezes 5 andares dá 20 mil litros. Então, esta caixa aqui, só de água potável, são 20 mil litros. O 50 está certo. O escritório é 50 litros pessoa a dia. Sim. Tá? É o que diz a norma. Então, esta caixa aqui seria 20 mil litros. Vamos botar em vermelho. Eu tenho que botar, na verdade, eu tenho que aumentar o tamanho dessa caixa. Então, ela pode só representar assim, só... Não. Isso que eu vou te mostrar agora. 20 mil... Precisaria 4 caixas dessas. Litros. Ah, mas não é só isso. E mais a água dos bombeiros. E aqui, assim, ó, vamos supor que os 20 mil fossem daqui para cima. Tá? Estes 20 mil aqui, ó, é isso aqui. Tá? Agora, daqui para baixo, essa parte aqui, ó,
É reserva de incêndio. Para essa reserva de incêndio, teria que ver nas normas de PPCI quanto que é, porque de cabeça, como eu não faço isso, não saberia te dizer. Então, tu abastece ela, aqui assim tu teria reserva de incêndio, então, aqui assim é a tua entrada d'água, e aqui, em vez de ser aqui a tua saída d'água, ela seria, ó, isso aqui estaria errado, ó. Tá? Então, a tua saída de água, isso aqui não. Tua saída de água. Tua saída de água seria aqui. Ali. E dá sequência na tua saída de água. E a saída de incêndio, sim. Daí seria essa aqui. Vamos botar ela em... Ai, como é que cor nós vamos botar aqui? Verde. Tá? Aqui assim estaria a tua saída de água e iria até os hidrantes. Até as mangueiras internas em cada pavimento, que eu não sei onde é que seria. Vamos supor que uma caixa fosse aqui. Sabe aquelas caixas que tem o vidro, uma quebra em caso de incêndio? Então, está aqui uma caixa daquelas, tá? Na outra, iria a sequência para baixo e iria embora aqui, assim. Sim. Ó. Em relação ao último pavimento, te sugiro que isso aqui tenha mais ou menos uma altura mínima de 3 metros. Ali está com 2. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Aqui o ideal seria 3 metros. Então, tu já teria 3 metros de coluna d'água. 3 metros. Bom, 3 metros é pouco. É pouco. Mas vamos supor que aqui tu tenha mais 2 metros. Então, tu está com 5 em relação ao primeiro à laje do primeiro pavimento. Aí já é bem... É uma 5 MCA já é 5 metros de coluna d'água, já é um... Eu digo, teria que ter no mínimo uns 5 pela extensão que tem, que é extenso esse teu projeto, né? Daí, no outro pavimento, no quarto pavimento, já não estaria 5, já estaria 8. Então, aí é uma pressão boa, né? Aí já não tem mais problema de pressão. Não pode ultrapassar 40, porque quando chegar em 40 MCA, tu precisa válvula de redução. Mas não chega a 40, porque tu tem 5 pavimentos, 3 vezes 5, 15. 15 mais 5 vai dar 20. Então, tu vai ter 20 MCA lá no TR. Esse cano de saída de água para incêndio ali tem que ser 40 milímetros, 50? Eu acho que é mais. Eu acho que no mínimo é 50 a 60 milímetros essa saída do incêndio. Deve ser por aí. Em torno de 50 a 60. Eu não saberia te dizer assim, mas olhando... teria que ver a norma, né, Selene? Mas olhando assim, é em torno de 50 a 60 milímetros. Também me parece que deve ser por aí. Mas teria que dar uma olhadinha na norma de incêndio. Eu não faço, nunca. Projeto eu não faço, mas também nunca. PPCI menos ainda. Né? Mas é em torno disso. Tá, eu vejo. Tá? Do hidráulico é mais ou menos isso que eu vi assim de grosso a nós melhorarmos isso. Teria que ver essa reserva de incêndio quantos litros, né? Porque 20 mil litros tu tem só para consumo. Sim. Está certo o cálculo. 50 litros pessoa dia é para escritório, pela norma. Vezes 5, vezes 50 e vezes 80 pessoas por pavimento, que é o que mais ou menos tu me disse. E eu acredito que sim, porque tu imagina uma prefeitura que nem Manaus, se tu tiver 5, tu tem fácil 400 pessoas aí dentro desse prédio. Sim. Manaus tem mais de 400 funcionários. Na verdade vai dar menos, na verdade, do que 80, porque assim,
seria 80 pessoas, 80 pessoas por andar, cada 2 blocos, no caso, 40 cada bloco por andar, calculando 7 metros quadrados por pessoa, que é dentro da norma, né? Mas Tá. tem aquela parte que é corredor, que é circulação, que não vai ter uma pessoa sentada lá trabalhando. Então, vai dar menos pessoas, na verdade. Seria 80 pessoas, a lotação máxima, assim, tipo apertado, como está hoje lá na prefeitura. Mas veja bem, ó, tu tem o auditório também, que tem que ser considerado, então, Sim, sim. eu acredito assim, ó, tem que, tem que deixar uma reserva, sabe? Sim, eu estou fazendo os cálculos pela lotação máxima. Eu acho que está correto. Então, nesse caso, tu tem 20 mil litros para abastecer a água potável, consumo. E mais um incêndio, que daí tem que ver lá nas normas dos PPCI, qual é que é, porque aquilo é por área e atividade. Sim. E aí vai te dar, um senhor reservatório, viu? Não é reservatóriozinho. Eu vou ter que botar mais de uma caixa, eu acho. Eu te mandei aquele projeto hidráulico que eu Sim, estou trabalhando esse semestre. Tu pode ver um prédiozinho de 4 pavimentos e a quantidade de água que tem lá, mais a reserva de incêndio. aquele lá, na verdade, eu não abri ainda, eu vou ter que abrir ele agora. Dá uma olhadinha nele, naquele que eu te mandei, porque Sim. assim, é bem elucidativo a reserva que tu tem que... Por isso, quando tu falou em 2.000, eu vi ali 5.000, quando eu vi 5.000, eu já me assustei. Daí tu falou 2.000, eu fiquei mais assustado ainda. Então, assim, na realidade, mas é por isso que a gente tem que assessorar. O zero não vale nada, mas faz diferença, né? Esse aí faz diferença. E bastante, né? De 2 para 20 é só um zero, mas para ter uma ideia, de 2 toneladas, tem 20 toneladas em cima dessa laje. Tá, outra coisa, aqui pode ver que eu desenhei um risquinho de laje, né? Embaixo dessa caixa. Uhum. É que, na verdade, agora vai mudar tudo, mas eu até tinha feito um outro desenho diferente com uma estrutura metálica para botar a caixa em cima e não botar a laje, no caso, botar a laje só lá em cima no telhado. Mas é melhor fazer a laje? Sempre. Estrutura metálica para uma caixa aí de... Vamos supor que tu tenha mais uns 15 mil de incêndio, não sei, estou chutando. Seja 10 mil. 30 mil são 30 toneladas. Numa estrutura metálica, em vãos grandes, a estrutura metálica ela é boa para tu vencer grandes vãos quando as cargas são pequenas, tipo cobertura. Sim. Uma cobertura, bom, vence grandes vãos, com cargas pequenas. Se tu aumentar a carga, tu vai ter que começar a trabalhar com trilho de trem. Isso é antieconômico. Trilho de trem, eu digo a espessura da ferragem, da estrutura metálica. Então, ali sempre coloca uma laje, continua com a laje nervurada. Não vai ser uma lajezinha. Tá. Laje nervurada, teus pilares vão até lá em cima, a estrutura normal. Porque, analisa, ó, tu está considerando ali em torno de, para tua carga em cima de cada um desses pavimentos. Por exemplo, tua carga aqui, ó, onde as pessoas estão caminhando, tá? Aqui tu tem uma carga provavelmente de 300 a 500 quilos por metro quadrado, tá? No reservatório, tu tem uma carga concentrada de 30 toneladas aí em 4, 5 metros. Sim. Então, quer dizer, esta laje aqui vai ter que ser uma laje com uma enorme resistência comparada com esta lajezinha aqui. Teria que ser uma laje mais grossa, então. Não, pode ser uma laje, na realidade, depende do espaçamento e dos teus pilares. Se os teus pilares estiverem próximos aqui, que eu não lembro, mas eles não estão próximos, né? É um vão de em torno de 5 metros, né? Isso, 6. Então, De um lado é 6, do outro é 5. então, 30 metros quadrados vai caber a tua caixa. Mas é uma senhora laje de 30 metros quadrados para resistir essas 30 toneladas. Uhum. Mas assim,
Se tu botar uma laje nervurada ali, vai dar para trabalhar com essa caixa lá em cima. O que pode acontecer é que na hora de calcular a carga desta caixa, como tu estava trabalhando com 500 quilos por metro quadrado e agora tu está trabalhando com 5 mil quilos, tu está com 10 vezes mais de carga da tua caixa d'água em relação aos pavimentos normais, tá? Mas o que tu pode fazer? Tu prevê uma laje nervurada, e aí essa laje nervurada vai ser calculada de forma tal que as nervuras funcionem como vigas, para uma sustentabilidade de 5 toneladas por metro quadrado. Então, é viável, é viável. Não é uma lajezinha qualquer, mas é viável. Entende, Selene? Oi? Tu tá me ouvindo ou não? Ah, caiu a ligação? Acabou a bateria? Tá. Professor, acabou minha bateria. Ah, não tem problema. Eu percebi que eu não tinha conectado na tomada e quando eu vi... Terminou a bateria. Tá. Então, tu entende, Selene? Não sei se tu conseguiu ouvir tudo. Assim, ó, na realidade, o que nós temos que entender? Que a tua carga na caixa d'água, ela vai ser uma carga diferenciada, mas é viável, não é uma... Opa, peraí, eu não tenho... Desculpa. Aqui. Ela é viável. Essa carga... Isso aqui tu vai ter que fazer com nervuras também, entende? Ó. Sim. Aqui, tu fazer com nervuras... Não, eu consegui entender. É viável. Faz o mesmo sistema da tua laje, porque a tua laje está em torno de 50 centímetros, disse, eu não me lembro, 40, 50? 60, eu peguei um exemplo na... 60, não tem problema. 60, melhor ainda. Então, aqui, ó, 60 centímetros, tu tem um vão de 5 por 6, essas nervuras vão ser recalculadas para essa carga. Vai funcionar? Vai funcionar. O que tem que levar até lá em cima são os pilares. Tá. Só que isso aqui, ó, na realidade, o que vai acontecer aqui, ó? Isso aqui vai subir mais, ó. Sim, sim. Tá? Tu pode ter um diâmetro maior. Primeiro assim, ó. Primeiro vamos calcular o incêndio. Tu já sabe que tu tem 20 mil litros de abastecimento de água potável, tá? De consumo. Vamos ver o incêndio, e aí é só entrar naqueles manuais da Bacoff, Tec e companhia. Daqui a pouco, uma caixa só vai ficar muito alta. Coloca duas. Sabe? Coloca uma aqui e uma ali. Coloca duas caixas. Ambas têm que estar... que ter inserida nelas, ambas, água potável e incêndio. Ah, não, mas para aí um pouquinho. Em cada andar tu tem uma caixa, não tem? Não. É uma única. Não, ali eu tinha botado uma só, uma para cada bloco de banheiros, no caso. Para cada coluna de banheiros. Então, cada coluna tu tem uma caixa. Sim. Que Então, são banheiros. Então, tu vai ter que dividir essa caixa em... Quantos blocos são? Não, professor, mas essa caixa aí é 20 mil litros. É para esses banheiros abastece essas 80 pessoas por andar. Não. Eu vou ter que ter 3 reservas assim.
Tá, mas em cada um destes blocos tem, na realidade, 80 pessoas por andar. Cada 2 blocos. Se o senhor olhar lá na planta baixa, são 6 blocos, né? Olha aí, vamos lá. Então, cada 2 blocos tem um bloco de banheiros. Tá, então aqui tem uma caixa. Ah, tá vendo? Aqui tem uma caixa, aqui tem uma caixa, aqui tem uma caixa. Isso. Vai, cada andar destes tem 400 pessoas, cada 2 blocos. Isso. Não, aí tá certo. Aí a Prefeitura de Marau deve ter umas 1.200 funcionários, é verdade. Todas as secretarias. Só que, na verdade, vai sobrar espaço nesse prédio que eu fiz até um pouco maior do que precisa hoje. Porque Certo. assim, são 1.500 funcionários, mas daí tem quase 500 que são professores, que não trabalham na parte administrativa, né? Mas é que isso vai crescer com o tempo, e aí daqui a pouco uma outra atividade que agregue ali, sei lá. Isso. Não, entendi. Não, então tá. Então mas aí, ó, bom, mas aí tu tem que ver o teu incêndio, tu vai ter que calcular para cada 2 blocos. Sim, vai ter que ser tudo para cada um sistema completo. Tá, individualizado. Então, dentro desses 20 mil, tu vai ter uma caixa de 20 mil aqui no meio e aqui nos extremos e uma no meio, para água potável, água de consumo. E tu vai ter, nesses pontos também, as colunas de incêndio. Então, tu vai ter a reserva também. Então, se ficar uma caixa muito grande, tu faz 2. Eu pensei que 2 ou até 3, porque daí ali sobre o banheiro ali caberia, sobre a escada, no caso. O banheiro tu tem um problema, né? Aqui sobre o banheiro caberia, agora sobre a escada tu não pode avançar para o lado do elevador, porque o elevador tem a casa de máquinas em cima. Sim. Não, mas sobre o elevador não, seria só sobre a escada. Sim. Porque eu tenho que deixar um acesso para manutenção, né, para alguém subir lá. Entendi. Mas o restante eu posso botar a caixa d'água, mesmo que elas fiquem encostadas uma na outra, ou bem próximas, né? Sim. Não, entendi. Não, então assim, ó, tranquilo, eu acho que dá para te partir. O que falta para ver aí agora? Faltaria ver a questão do abastecimento do incêndio. Tá? Sim. O incêndio nós teríamos que ver. Tá, então agora eu vou fazer essas alterações e vou ver se eu consigo essa questão do incêndio aí. E daí na semana que vem a gente revisa isso, ver se ficou certo. Pode ser? Pode. E já vê o elétrico também, nós temos que dar uma agilizada, né, Selene? O elétrico eu só fiz aquele esqueminha lá que eu mostrei aquele dia para o senhor, depois não mexi mais nada. Eu trabalhei essa semana um pouco nas plantas baixas também. Sim. Não, vê o que tu consegue, claro, eu sei que não é fácil. Né? Vê o que tu tá trabalhando durante o dia inteiro? Sim. Mesmo com pandemia, tu não tá mais na loja de móveis, né? Eu tô em outra agora. Mas é móveis também? Móveis também. E trabalho o dia inteiro? Das 9 da manhã às 6:30 da tarde. Puxa. Assim, ó, Selene, vamos lá. Tem muitas outras disciplinas, não? Não, só paisagismo. Todas as noites eu faço um pouquinho, mas às vezes estou cansada, daí não consigo render muito. Não, mas vamos lá. Vamos tocando. Sim. Tá? A pandemia é ruim, mas deu o benefício de não precisar viajar, né? Sim. Mas assim, vamos tocar, né? Sim, eu estou fazendo. Agora, esses dias, como o Giovanni tinha dito outro dia lá na aula de ateliê com a Tita, a gente fica, como não tem aula, não tem aquele convívio, né, da aula e da coisa, a gente acaba perdendo um pouco o foco, né? Mas, mesmo assim, eu trabalhei sempre um pouquinho cada vez, porque o meu projeto é grande, né? É grande, isso aí nós temos bastante coisa para fazer ainda nessa. Mas agora daí eu estou pegando um pouquinho mais com mais vontade, digamos assim. Claro. Não, assim, ó, essas coisas que nós já definimos hoje, tu já encerra. E aí me manda para mim dar uma revisada. Me manda
pode ser, o teu assessoramento pode ser sábado ou domingo? Sim, para mim, o fim de semana eu estou sempre em casa, professor. Tá. Só a gente combinar, eu nunca saio, às vezes no sábado de tarde eu vou no mercado, coisa assim, mas... mas aí assim, ó, fica estabelecido sábado à tardinha ou domingo à tardinha, tá? Mas aí nós conversamos, eu te mando mensagem e tu me manda, professor, hoje esse final de semana eu não consigo no sábado, não consigo no domingo, não consigo no sábado, consigo no domingo, e aí nós acertamos. Sim, tranquilo. Porque aí tu tem a semana para trabalhar e nós assessoramos no sábado ou no domingo. O que eu sugiro? Salva em PDF o feito, me manda com antecedência para mim dar uma olhada, que daí eu já sei o que eu preciso te dizer. Não, tranquilo, pode, se o senhor quiser também, assim, por exemplo, se eu te mandar durante a semana, de repente, coisa assim, o PDF, pode fazer essas anotações por cima, assim, bate uma foto e me manda no WhatsApp, escreve, manda um áudio embaixo, diz, tal coisa, tá errado, tem que mudar, e eu vou fazer. Isso, assim, me ajuda dessa forma também. Muitas vezes eu não consigo te responder na hora, sabe? Porque assim, por incrível que pareça, a gente trabalha mais nesse sistema online do que na aula, porque na aula praticamente tu acerta todas as dúvidas que todo mundo tem. Nesse sistema online, como o pessoal não fala, fica com dúvida e pergunta depois. Sim, é que em aula também a gente tem o convívio com os colegas e acaba um ajudando o outro também. Isso, vai interagindo. E assim não, né? Então tá mais moroso, o trabalho está muito maior. Mas assim, ó, me manda que se eu não responder na hora, eu respondo. Sim, tranquilo. Tá? Então tá. Mas tá bem, vamos lá que tá bem. Tá bem encaminhado. Por hoje é isso, acho. Então, as plantas ali eu estava mexendo, mas deixamos para a próxima para não confundir a cabeça. Tá bom? Eu vou baixar a aula agora e já gravo, já coloco no sistema, assim, no aula assim que der. Assim que ele baixar, porque tem horas que o YouTube demora para baixar a gravação. Não tem problema. Tá? Então tá bom. Bom início de semana, tá, Selenira? Aí conversamos. Qualquer coisa vai me mandando as dúvidas. Tá bom, então. Obrigada, professor. Tá, joia. Um abração, hein? Tchau, tchau. Boa noite.